Olá! Na nossa aula de hoje nós falaremos sobre as características da tira. Nossa aula passada nós falamos sobre a tira. Aqui temos uma tirinha, leia. Ué, que tipo de moto é essa? Tipo complexada. Cada moto de verdade que passa, ele já encolhe de vergonha. Porque ela é pequenininha, né, gente? Aqui seria uma charge humorística. Aqui nós temos uma pequena atividade que você responderá com seu professor de turma. Na tira, o texto reproduz a fala ou o pensamento dos personagens. Por isso, a linguagem se aproxima daquela que usamos na fala, em conversas do dia a dia. Nem sempre obedecem à norma padrão, mais usada na escrita. Outra característica dos quadrinhos é o emprego da onomatopeia, ou seja, de palavras que tentam imitar os sons naturais. Usa-se as onomatopeias para representar, por exemplo, os sons de respiração, de água escorrendo, de vozes de animais, de explosões, entre outros. Esse conteúdo vai estar na página 293 do livro de vocês. Aqui nós temos mais uma tirinha que você fará a leitura com o seu professor de turma. Para aprofundar, vamos lá. As tirinhas também são chamadas de tiras, são classificadas como tipo de gênero textual em que uma mensagem é transmitida por meio de uma história, contada em 3 ou 4 quadrinhos. Diferenciando das histórias em quadrinhos por causa do seu tamanho, as tirinhas conseguem unir a linguagem verbal com seus textos com a linguagem não verbal do desenho exposto nos quadrinhos. Entre os recursos utilizados nas tirinhas, podemos citar os balões, onde os diálogos e pensamentos são identificados, e a fonte do texto, visto que esta muda conforme a mensagem que o autor quer transmitir, se for um cochicho, um grito, um sonho, uma fala e etc. As características das tiras. As tiras de quadrinhos normalmente são formadas por 3 ou mais desenhos em quadros, alinhados de modo a contar uma história, ou seja, vem na sequência. Elas apresentam um elenco de personagens, tais como as crianças da série Penalty, criada por Charles, o Menino Maluquinho, criado por Ziraldo, ou a Turma da Mônica, do desenhista Maurício de Souza. As charges políticas geralmente mostram o que há de errado com o governo, ou apresentam o ridículo de várias situações. Muitas vezes são caricaturas, ou seja, desenhos engraçados que distorcem de forma cômica ou ridícula o personagem que retratam, geralmente um político em geral, Em geral, as charges são desenhos únicos. Também existem tiras de quadrinhos relacionadas à política. As charges e as tiras de quadrinhos podem ser encontradas em jornais, revistas e livros. Alguns personagens de tiras são transformados em desenhos animados. Histórias em quadrinhos e novelas gráficas são histórias mais longas do que as das tiras. Geralmente são são publicadas em forma de revistas, que são aqueles gibis que a gente compra para as crianças, ou os livros. Voltando para o nosso livro, gente, lá nós vamos ter algumas atividades sobre as tiras. E essa atividade, ela deve ser feita com o seu professor de turma. Então, vamos novamente dar mais uma lidazinha na página do nosso livro, 293 e 294, e com a ajuda do seu professor de turma, responder esses questionamentos. Uma boa aula a todos!